Bem-vindos a mais um episódio do podcast Da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio Culturelle, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a influência do nosso intestino nas nossas emoções, ansiedade, depressão e também sobre neuroinflamação. Para isso eu convidei o Dr. Marcos Zanetti, que ele é coordenador da pós-graduação especialização em saúde mental pela Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Sírio-Libanês e psiquiatra com atuação na prática clínica. Marcos, muito obrigada por estar aqui, muito feliz de ter você aqui dividindo esse assunto tão interessante. Eu que agradeço, Karine, é sempre um prazer falar sobre o assunto e também fazer esse bate-papo com você. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho... Não, antes de eu entrar no tema, uma curiosidade. Como você, psiquiatra, entrou no intestino, nas suas buscas, nas suas pesquisas? Como que você chegou à conclusão que é importante estudar a saúde intestinal também? Você sabe que é curioso porque começou com a minha atuação com dor crônica, não exatamente com os transtornos mentais. Apesar de psiquiatra, mas assim, é um consenso hoje internacional que na equipe multidisciplinar de tratamento de dor crônica se precisa ter um psiquiatra junto, porque a dor crônica, a psiquiatria e os transtornos mentais, eles andam de mãos dadas. Então, já há alguns anos eu também tenho uma atuação nessa área de dor crônica, dou aula em alguns cursos de formação, colaboração e, na verdade, eu devo muito à doutora Lin, que coordena um grupo de dor no Instituto de Ortopedia da USP, porque ela me estimulou muito a estudar essas bases metabólicas, bioquímicas, e nesse estudo começou a aparecer, concomitante com isso, já muitos estudos em relação à importância justamente da microbiota intestinal, do nosso intestino para a imunidade, para a inflamação, para a dor, e daí a gente foi ver que tem toda a relação com neurotransmissores e concomitantemente, que é uma coisa dos últimos 5, 10 anos, começou a surgir um monte de estudos da importância da microbiota intestinal e do eixo intestino-cérebro, mesmo para os transtornos mentais. Sim, sim, muito interessante. Inclusive, esses mecanismos de dor, assim, não seria uma dor... Pode até ser um pouco de dor crônica, mas o paciente que sofre de intestino irritável, que ele tem muito desconforto, tem essa ativação maior de sensibilidade visceral, de dor, né? Exato. E é muito comum na medicina, todos os pacientes com qualquer tipo de dor crônica, inclusive a dor abdominal, a hipersensibilidade visceral do intestino irritável, serem classificados naquele balaio de gato que é a somatização. Sim. Então a somatização vai procurar o psiquiatra. Então, o que a gente está vendo hoje, que muitas coisas que a gente simplesmente chama genericamente de somatização, que é um termo um pouco subjetivo e até estigmatizante, na verdade, a gente não conseguia explicar, mas hoje, com esse todo o avanço desse conhecimento do eixo intestino-cérebro e da microbiota intestinal, a gente vê que tem uma base fisiológica. Então, é até uma somatização no sentido do impacto da nossa mente no nosso corpo, mas não é que é algo que está no ectoplasma, é etéreo, ou é simplesmente algo psicológico. Tem todo um fenômeno fisiológico sim. E que do cérebro pode ir para o corpo e depois do corpo pode voltar para o cérebro, com repercussões mesmo para outras condições ao longo da vida, inclusive transtornos neurodegenerativos, como Alzheimer, doença de Parkinson, etc. E trazendo esse assunto, primeiro, vamos esclarecer um pouco como que é essa relação do intestino e cérebro, porque a gente fala muito, a maior parte da serotonina é produzida no nosso intestino, mas realmente a gente usa essa serotonina no cérebro ou não usa? Explica um pouquinho esse mecanismo. Esse é um ótimo exemplo de como
às vezes é um pouco mais complexo do que a gente gostaria, com o que a gente costuma falar. Tadinha da serotonina, né? Ela é tão falada e tão apanha também. Ultimamente tem falado mal da serotonina, mas a serotonina, ela é um neurotransmissor super importante para o cérebro e para o corpo. E aí tem uma informação importante. A serotonina, ela não age só no cérebro, ela tem várias funções no corpo, né? No próprio intestino, né? Tem funções que a gente chama autácrinas, por exemplo, motilidade intestinal, reflexo de vômito, são muito importantes para a coagulação. Então, de fato, é verdade. 90% a 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino, mas essa serotonina ela não vai para o cérebro. Ela tem todo essas várias atuações, né, fisiológicas, sistêmicas no nosso corpo. Mas por que isso? Porque o nosso cérebro ele tem um funcionamento que a gente chama compartimentalizado, graças a uma barreira que chama barreira hematoencefálica, que filtra, digamos assim, tudo que passa do sangue para dentro do sistema nervoso. Isso é muito importante, não apenas para proteção, mas para regulação fisiológica homeostática. Então, o cérebro produz a própria serotonina, mas o cérebro tem uma dependência relativa de um substrato, de uma matéria-prima que vem do intestino para produzir a serotonina dele, que é o famoso 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que também aí é muito usado como suplemento. Sim. É bem interessante isso, porque muitas pessoas confundem. E a gente tem uma ligação ali do nervo vago de ter receptores e acaba conectando serotonina produzida no intestino, mas é um pouco mais seletivo, né? Não, exato, né? E aí sim, tem realmente... Hoje se fala, já mais de décadas se fala do conectoma cerebral. Hoje se fala do conectoma intestinal, né, que realmente é toda essa rede de ligações neurais que existe do sistema nervoso entérico e que está conectado no cérebro através dessa via física, highway, que é o nervo vago, e que sim, aí os neurotransmissores, eles também são muito importantes, né, para essa comunicação no conectoma intestinal e que isso vai ser transmitido de alguma forma, né, para o cérebro através do nervo vago. E, assim, outra dificuldade que existe, vocês não têm um exame, né? Vocês psiquiatras, assim, não tem um exame para saber se está com baixa serotonina ou alta serotonina, né? Como identificar isso na prática? Não existe esse exame, assim, para aplicação clínica. Existem até, assim, você consegue fazer imagem... Hoje a gente tem técnicas de imagem molecular, principalmente por tomografia de emissão de pósintrons, PET. Então, você consegue desenvolver ligantes que vão mostrar... Vão estimar, né? A precisão espacial não é tão grande, então se usa para fins de pesquisa, para você avaliar a ocupação de receptores de neurotransmissores, inclusive de serotonina, no cérebro. Porque também não basta só ter a serotonina, mas tem que ter o receptor ali que conecte, né? Exato. Senão também não funciona. E também tem isso, né? Os sistemas de neurotransmissores são muito complexos. Além do neurotransmissor, tem um receptor... Tem os transportadores que, né, eles fazem a recaptura do neurotransmissor quando ele é liberado. Você tem enzimas que degradam, como a aminominoxidase. E, na verdade, existe uma miríade de neurotransmissores, não é só serotonina. E na verdade, a verdade é que a gente, até hoje, não tem um modelo tão coeso e estável de como todos os neurotransmissores eles interagem, né, no cérebro. Quando a gente fala, por exemplo, dos antidepressivos e outros medicamentos psicotrópicos, a grande maioria deles, o mecanismo de ação foi descoberto ao acaso e entender como essas moléculas, na verdade, agem no cérebro e mudam o comportamento, nos ajudou até a mapear, entender melhor esses sistemas neurotransmissores, mas ainda é um conhecimento que ainda está em evolução. Toda essa dança ali, né? Tem muito a ver com a genética de cada um, de como esses neurotransmissores se conectam ali, né? Com seus receptores e tal. Exato. Existe até o exame, né? Os laboratórios fazem, eu vejo muitos colegas pedindo, de dosagem de serotonina no sangue. E, de novo, essa serotonina que está no sangue, ela não está indo para o cérebro, mas, por exemplo, quando essa serotonina está baixa, isso pode ser feito de medicamento, mas se a pessoa não está usando nenhum medicamento, isso pode ser, por exemplo, um indício de sofrimento intestinal, né? Algo está acontecendo com aquele intestino que ele não está produzindo serotonina como ele deveria, mas isso não necessariamente se reflete em uma alteração da transmissão
serotoninérgica, da serotonina no cérebro. E aí entram também os outros neurotransmissores, que são vários. E como que, assim, o intestino... e essa produção de serotonina no intestino mais baixa, ela pode impactar no cérebro, ou não necessariamente? Se ela estiver refletindo uma menor produção do 5-HTP, porque né, a serotonina ela é produzida a partir, né, do 5-hidroxitriptofano, que é, digamos, uma matéria-prima muito importante produzida no intestino a partir de um aminoácido essencial, que é o triptofano, e o cérebro precisa desse 5-hidroxitriptofano. Se essa serotonina baixa no corpo estiver refletindo uma deficiência na produção de 5-hidroxitriptofano, aí você pode sim, isso pode se refletir num déficit de produção, contribuir para um déficit de produção de serotonina no cérebro. Ocorre que a serotonina baixa no sangue não necessariamente está relacionada apenas a uma baixa produção de 5-HTP. O próprio uso de antidepressivos, ele tende, com o tempo, a diminuir a produção de serotonina no intestino por um mecanismo, por uma autorregulação, exato, e não necessariamente está refletindo um processo negativo. E a verdade é que serotonina em particular, existem muitos medicamentos que as pessoas nem sabem, mas que vão estar também influenciando a transmissão, né, serotoninérgica, desde fitoterápicos, como hipéricum. Existem várias, por exemplo, ondansetrona, né, remédio para vômito. Tem várias substâncias que modulam o sistema serotonérgico, que podem afetar os níveis de serotonina no corpo da pessoa, e essa serotonina produzida no intestino. Isso não necessariamente está, digamos, refletindo um déficit de produção de 5-HTP. Por isso que a história clínica é muito importante, né? O exame isoladamente... Isso que eu ia falar, porque a gente associa muito uma depressão à baixa de serotonina. Mas não é só isso, né? Primeiro, a gente também pode ter por baixa de dopamina, enfim, outros neurotransmissores. Mas tem todo um contexto clínico, né? Sim. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que se o mais próximo que a gente tem de um marcador, vamos chamar assim, neurobiológico, fisiológico da depressão, é um déficit na produção de substâncias muito importantes no cérebro, que são chamadas neurotrofinas. Né? O mais famoso estudado dessas neurotrofinas é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que está muito famoso. A gente sabe que, na verdade, a produção de neurotrofinas depende, na verdade, de um equilíbrio de ativação da célula cerebral, dos neurônios, que é modulado por uma infinidade de substâncias, não apenas os neurotransmissores, mas outros. Mas o neurônio, quando ele está, digamos assim, saudável e funcionando numa faixa de ativação ideal, é aí que ele vai produzir neurotrofinas, que são como se fossem adubos para sinapses. Né? Eles realmente, as neurotrofinas, elas estimulam um processo que é muito importante para o cérebro, que é a chamada plasticidade sináptica, que é a formação de novas sinapses. Por que isso é importante? Não apenas para as células cerebrais se adaptarem a situações de insulto, como inflamação, estresse oxidativo, mas para a formação de novas memórias. Sim. E a nossa mente, ela depende muito da formação de novas memórias. Sem neuroplasticidade, a gente não consegue formar novas memórias, e é por isso também que os transtornos mentais graves, a própria depressão está muito associada a dificuldades cognitivas, como dificuldade de concentração, atenção e déficit de memória. Sim. Então, esse equilíbrio que vai levar à produção adequada de neurotrofinas, ele depende de uma infinidade de substâncias em equilíbrio. E, na verdade, assim, déficit de serotonina não é exatamente o que acontece, ou de outros neurotransmissores, não é necessariamente o que acontece num quadro depressivo. Quando você tem deficiências nutricionais, algumas deficiências nutricionais podem, sim, gerar um déficit de produção de neurotransmissores, até por falta de matéria-prima para o cérebro produzir. Mas isso nem de longe é a maior parte dos quadros de depressão que a gente recebe no dia a dia. Até porque é muito dinâmico, né? Tipo, a gente não tem um nível de serotonina ali igual sempre, né? Depende da alimentação, da microbiota. É bem legal, você falou da matéria-prima, da serotonina é o triptofano, e dependendo da microbiota, a gente pode levar para um outro caminho, né? Sem ser para a formação de 5-HTP, você pode desviar essa rota, né? Dependendo da microbiota intestinal.
Exato, dependendo do microbiota intestinal, você pode desviar para a formação de índoles e dependendo do estado de ansiedade, de inflamação do corpo, né, você tem um sistema bioquímico que é muito importante para regular para onde o triptofano, que é o aminoácido essencial, para a produção de serotonina e também de melatonina que é a via da quinurinina, e ela é muito regulada, né, por hormônios relacionados à resposta ao estresse e por fatores inflamatórios. Então, como você disse, é muito dinâmico, né? E a gente não consegue mensurar isso nas diferentes regiões cerebrais. Isso se aplica a todos os neurotransmissores. Porque no mesmo dia você pode ter alto, baixo, né? Depende muito ali. Exatamente. Se você está estressado, o nível dos hormônios de resposta ao estresse já pode mudar, isso já, assim, é extremamente... existe um nome formal para isso, que é até intuitivo, que são sistemas complexos, né? Sistemas complexos é quando você tem uma miríade, né, de variáveis que se autorregulam e você não consegue compreender um sistema complexo olhando só uma das partes dele isoladamente, você precisa olhar o todo. E a verdade é que quando a gente fala de sistemas neurotransmissores, o conhecimento evoluiu muito nas últimas décadas, mas ainda a gente não tem uma visão coesa do todo. Sim, tem um mistério ainda ali, né? Sim, mas a gente sabe que o intestino, a microbiota intestinal, exercem um papel regulatório, uma influência muito mais profunda, surpreendentemente imbricado, complexo, muito maior do que a gente imaginava. Sim. Assim, quando eu comecei, né, a estudar isso, assim, é um pouco chocante. É uma mudança de paradigma e eu vejo que muitos colegas, psiquiatras, neurologistas ainda subestimam esse impacto, né? Eles também subestimar, também consequentemente, né, o impacto, a influência de qualquer fator que module, que exerça algum tipo de regulação sobre a microbiota intestinal na saúde mental, como alimentação, atividade física, né? Porque é isso, né? Tudo que regula a microbiota intestinal, a flora intestinal, vai acabar influenciando de alguma forma a neurotransmissão. E isso é uma mudança de paradigma que eu vejo que alguns colegas ainda são muito céticos. E daí fica com aquele tratamento mais incompleto ali, né? Até eu ia perguntar isso. O que você acha que vem primeiro? Uma microbiota alterada impactando ali nesse sistema complexo? Ou esse sistema complexo vai impactar, tá alterado e isso vai impactar na microbiota? Essa é uma ótima pergunta. E, na verdade, os dois podem acontecer dependendo do caso. Se a gente pegar o exemplo da depressão, que é um dos maiores problemas de saúde pública hoje, a maior causa de incapacitação no mundo, quer dizer, é um problema muito grave de saúde pública. Quando a gente pega a depressão, como todos os transtornos mentais, ela é uma síndrome. O que isso quer dizer? Ela é um conjunto de sintomas que tem várias possíveis causas. Uma minoria, ao redor de 30% a 40%, dos quadros de depressão na população se devem a fatores predominantemente genéticos, né? Que é o que a gente estuda através do que a gente chama de herdabilidade genética na população. Mas mesmo fatores genéticos, eles podem contribuir para a depressão, mediando, por exemplo, como o nosso corpo processa nutrientes ou preferências alimentares através de, né, fenômenos de correlação gene-ambiente, por exemplo. Mas 30% a 40% se estima por esses estudos dos casos de depressão na população se devem a fatores predominantemente genéticos. Então, a gente tem alguns casos de depressão, e a gente vê isso no dia a dia, que são depressões muito desproporcionais a qualquer fator externo. Porque, intuitivamente, as pessoas acham que a depressão, a pessoa tem que... Aconteceu alguma coisa na vida. Exato, aconteceu alguma coisa, uma perda, um estresse. E não, tem pessoas... E essas depressões de origem mais genética, antigamente tinha um nome que eu ainda continuo gostando, apesar de ele ter em desuso, que a gente falava as depressões endógenas, que vêm de dentro. São depressões que muitas vezes se iniciam na infância, na adolescência e sem qualquer razão aparente, né? E são pessoas, inclusive, que às vezes sofrem preconceito por isso. Então, esse é um exemplo... tem tudo e tá deprimida. Exato. E a depressão está sempre associada a uma hiperativação do sistema de resposta ao estresse. O estresse, a gente sabe que o estresse crônico impacta muito negativamente o intestino. Então, esse seria um exemplo de a microbiota intestinal sendo secundariamente, né, impactada por um quadro de origem predominantemente genético. Agora, o contrário, né, também pode acontecer. Então, vamos imaginar que é um pouco utópico,
pessoas que não tenham risco genético nenhum de depressão. Isso é um pouco tópico porque, na verdade, a genética da depressão também é bastante complexa. Mas mesmo alguém que não tenha predisposição nenhuma, histórico familiar nenhum de depressão, mesmo essa pessoa, ela pode deprimir se ela se submeter a uma situação ou for exposta a uma situação de um estresse crônico sobre a qual ela não tenha controle, ou uma situação, algum distúrbio metabólico que impacte o cérebro. Mas, no caso, o estresse crônico, eu acho que ele é um bom paradigma de como também algo que, vamos chamar assim, se inicia no cérebro, impacta a flora intestinal, mas aí esse impacto do estresse crônico na flora intestinal... Vai devolver ali para o cérebro. E vai devolver de uma forma que, quando você entende a fisiologia, você vê que o intestino ele é um grande mediador, eu diria, da evolução do estresse crônico para o esgotamento, para o burnout, para a depressão. Olha, que interessante, sim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma dieta irregular, uma dieta, né, pobre em fibras, micronutrientes, compostos bioativos, ela também pode causar depressão por si só, inclusive independentemente do estresse. E aí sim, eu acho que a flora intestinal, a microbiota intestinal, tem um papel, inclusive, primário. Sem dúvida. Ela poderia ser uma estrutura ali que iria ajudar, né, a sair de um quadro de estresse crônico, né, com metabólitos, nutrientes, ou pode ser o abraço do afogado, né? Levar mais ali para aquele quadro mais crônico e com mais dificuldade. A maioria dos meus pacientes sofrem muito de intestino irritável e vem com esse quadro de estresse, de ansiedade e com muito sintoma gastrointestinal. E daí, pela minha prática, já vi que pode dar o probiótico, pode dar a melhor dieta. Se não trata junto essa parte... emocional, estresse e tal, a pessoa também não sai do lugar, né? Ela continua com sintomas. Concordo, é a minha experiência também. Esses são pacientes que a gente precisa abordar eles desde o princípio em diferentes frentes. Isso inclui, primeiro, quebrar essa expectativa irreal que vai ter um remédio mágico, Sim. seja um antidepressivo, no caso da ansiedade, ou seja um probiótico, ou seja um remédio para o intestino que vai resolver tudo, porque muitos pacientes... É muito multifatorial, né? É multifatorial, esses fatores, eles atuam sinergicamente, né, levando aquele estado de adoecimento. E se você só intervém em um deles... às vezes você até tem uma melhora breve, mas que não se sustenta, isso vai gerando uma frustração. E a gente recebe, você deve receber também muitos pacientes que já fizeram vários tratamentos, pacientes crônicos, que já vêm muito desesperançosos, achando que nunca vão melhorar. Sim. Enquanto que... Com a qualidade de vida muito ruim, apesar de não ter ali uma doença, né? Eles reclamam até disso. Não tenho nada, já fiz colono, já fiz isso. E tá ali no sofrimento. E muitas vezes, como você falou isso, as pessoas tendem, não, isso não é nada, isso é frescura. Mas é incrível que as taxas, né, de resistência ao tratamento de intestino irritável continuam sendo muito altas no mundo, mesmo em centros especializados. Porque é difícil, na verdade, você ter uma equipe multidisciplinar para atuar em todas as frentes ali. Em todas as frentes. Mas eu acho que as duas frentes que eu acabo... achando que, na média, acabam sendo as mais subestimadas, que os pacientes e muitos colegas que não estão ainda não tiveram oportunidade de ter contato com esse conhecimento, que subestimam também, não só os pacientes, mas os colegas subestimam, são os hábitos de vida, estilo de vida, né? Então, hoje tem essa proposta da medicina de estilo de vida, mas, na verdade, eu acho que você intervir em hábitos de vida, então, principalmente alimentação, atividade física e o controle do estresse. Sim, né? Aí que está o difícil, né? Como fazer esse controle do estresse? Porque é subjetivo. Sim. Né? Não é assim, não tem uma pílula mágica. E eu até discuti isso em outro episódio aqui dessa série. O que é... A percepção de estresse é diferente, né? Porque, por exemplo, eu demoro muito para perceber estresse. E tem pessoas que pouco já percebem, né? Então, às vezes, eu passo do ponto e não percebo, sabe? Então, quando eu vou olhar, já passou muito. Tem essa diferença de percepção de estresse? Tem essa diferença, mas eu acho que nesse sentido é interessante notar que existe uma diferença. Na linguagem coloquial, a gente acaba usando muito, às vezes, quase como sinônimo, né? Estresse e ansiedade. Sim. Mas do ponto de vista neurocientífico, neurocognitivo, tem uma diferença. Tá. O estresse é a percepção de risco ou percepção de ameaça. É você identificar algo
seja real ou seja imaginado, distorcido, legal. e aí depende muito da pessoa, que você perceba como uma ameaça. Então, Tá. muitas pessoas percebem como ameaça algo que eu ou você não percebemos e vice-versa. Entendi, legal. A Mas, por ansiedade, exemplo, o estresse, estou estressada, pode ser um trabalho que eu percebo como uma ameaça, aquela coisa, eu acho que eu não vou dar conta. por Isso é exemplo, uma ameaça, tá? isso, baseado até numa construção interna, né, de Sim, uma, uma às vezes crença, uma distorção de autoimagem, que a pessoa se sente insuficiente, então ela já percebe aquela situação como estressante no sentido de que aquilo é ameaçador, porque ela acha que ela não vai dar conta. A ansiedade, ela é a resposta emocional àquele estresse, aquela percepção de ameaça, aquele estressor. Tá. Então, ela já é uma resposta emocional. Ambos podem levar a uma síndrome do pânico, a um burnout. Como diferenciar? Sim, o burnout, né? O burnout, ele é quase que uma depressão de origem ambiental, né? E se convenciona muito usar o burnout para contextos ocupacionais de trabalho, apesar que se fala muito exaustão por compaixão. Por exemplo, às vezes quando você está com alguém próximo, um familiar adoecido, ou profissionais de saúde que se envolvem muito com os pacientes, sendo que aí, no caso do profissional de saúde, acaba sendo ocupacional mesmo. Sim. Mas, de qualquer forma, o esgotamento, ele não deixa de levar a uma síndrome depressiva em razão de um estresse crônico, né? Então, de origem externa, frequentemente ocupacional, mas, ao meu ver, nem sempre, não necessariamente ocupacional. Sim, faz sentido. Agora, essa questão do estresse, diferentes pessoas podem interpretar a mesma situação de formas diferentes. Então, uma situação pode ser absolutamente benigna e neutra para alguém e absolutamente aterrorizante para outra por várias razões. Sim, sim. E a ansiedade sempre é desencadeada por um estresse? Essa é uma ótima pergunta, e aí a gente volta porque você falou de síndrome do pânico. Porque existe uma diferença entre síndrome do pânico, não é a mesma coisa que crise de pânico. Tá. A crise de pânico, ela acontece na síndrome do pânico, mas ela não acontece apenas na síndrome do pânico. Tá. A crise do pânico, ela pode, primeiro assim, 1/4 da população, 25% das pessoas vão ter uma crise de pânico na vida e não necessariamente isso vai recorrer. Pode ser uma crise de pânico isolada ali. Isolada, e às vezes é isso. A pessoa pode, por exemplo, ter sofrido um estresse muito, muito intenso, como, por exemplo, ser assaltado ou vivenciar uma situação muito aterrorizante, traumatizante. O fato é que a crise de pânico, ela é um extremo de ansiedade que vai se manifestar com uma série também de sintomas que a gente chama autonômicos, né? Então, do sistema nervoso autonômico. Então, falta de ar, palpitação, sudorese, e a pessoa ela vai entrando, né, num estado em que ela começa a interpretar todos esses sinais fisiológicos que são, digamos, esperados no estado de ansiedade como algo sinalizador de um adoecimento. Então, aí vem o medo de que pode estar infartando ou pode ter algo físico acontecendo. Muitas pessoas acabam buscando um serviço de saúde. Mas o fato é, crise de pânico não é igual a síndrome ou transtorno do pânico. A crise de pânico ela pode acontecer isoladamente, ela pode acontecer, por exemplo, você tem uma fobia, por exemplo, fobia de insetos. Você vê insetos, a pessoa pode ter uma crise de pânico. A depressão no extremo pode levar também, existem depressões que se manifestam com crises de pânico, né, frequentes. O transtorno, a síndrome do pânico, e aí tem a ver com a sua pergunta, é quando essas crises acontecem de forma recorrente, sem nenhum desencadeante aparente. A pessoa, tem o estressor ali. Não tem o estressor e a pessoa, muitas vezes, ela nem está numa situação de maior estresse. Né? Então, justamente o que caracteriza a síndrome do pânico é a ocorrência de crises de pânico, síndrome ou transtorno do pânico. A ocorrência não motivada, não relacionada a nenhuma situação específica de crises de pânico repetidas. Então, é algo que aparentemente não tem um gatilho aparente, não tem um gatilho visível, claro, e que ainda assim vem uma crise que evidentemente vai deixando a pessoa preocupada, até porque ela não consegue ver sentido para aquilo. Entendi. E quando a gente fala assim, o estresse, né, ele desencadeia tanto uma desregulação da microbiota, essas emoções da ansiedade. O impacto do estresse na microbiota pode gerar uma inflamação, que a gente chama de
intestino inflamado, porque isso confunde um pouco, que a gente fala muito de inflamação, mas não é uma inflamação ali que você está com alguma coisa visível, uma febre, né? Essa inflamação de baixo grau. Isso pode atrapalhar. Todo paciente com depressão, com esses transtornos, ele vai ter esse padrão inflamatório? Na maior parte das vezes, sim, né? Os estudos, eles acabam estudando uma média das pessoas. Então, marcadores de inflamação, né, não só no corpo, mas no cérebro, eles foram consistentemente documentados em diferentes transtornos mentais graves, inclusive na depressão. E havia já há muito tempo, tinham estudos em modelos, né, animais de ratinho de estresse, mostrando que só de você gerar uma situação estressante, justamente pelo eixo intestino-cérebro, por ele ser uma via de mão dupla, né, o próprio estresse crônico, independente da alimentação, pode, né, impactar o equilíbrio intestinal e já mudar toda a flora intestinal. E recentemente foi publicado um estudo na Biological Psychiatry mostrando justamente isso, né, que uma situação de discriminação social como um modelo de estresse crônico, que indivíduos, né, da população em geral, indivíduos que sofrem algum tipo de discriminação, isso vai mudar a flora intestinal deles e, por outro lado, isso está relacionado em algumas pessoas uma maior ativação imune e um aumento de mediadores pró-inflamatórios. Tá, tanto no cérebro quanto no intestino? No corpo. No corpo, em geral. No corpo em geral. Esse estudo em particular, que é o primeiro que eu vejo em seres humanos, né, de que consegue demonstrar por A mais B que um estresse de origem social, e no caso uma vivência de discriminação, impacta a flora intestinal e isso vai se refletir em marcadores um aumento de ativação pró-inflamatória no corpo, mas eles não chegaram a medir... porque, assim, para você medir inflamação diretamente no cérebro, também você tem que fazer isso com imagem molecular, PET, e é algo relativo... É muito difícil fazer esses estudos, é muito mais difícil, às vezes, do que parece custoso, né? Então, mas viram que isso já muda toda a atividade imune e a primeira vez que eu sei, que eu conheço pelo menos, que um estudo demonstrou isso por A mais B em população humana. Muito legal. E a gente tem, né, alguns artigos discutem isso, a gente fala muito da permeabilidade intestinal e tem alguns artigos trazendo, né, intestino permeável, cérebro permeável. O que quer dizer essa relação? Essa relação, muitas pessoas podem achar que ela é espúria, ou que isso é conversa para boi... Muitos profissionais de saúde, né, que não estudam, acham que é conversa para boi dormir. O que acontece é que você tem fatores em comum, e muitos desses fatores são fatores produzidos pela flora intestinal, que regulam tanto a permeabilidade intestinal como a permeabilidade da barreira hematocefálica. E quando você tem uma deficiência desses fatores, um dos mais importantes nesse sentido é o butirato, né, que é um ácido graxo de cadeia curta, que é produzido por parte da nossa flora intestinal a partir, né, da ingesta de fibras. Então, aí a importância das plantas na nossa alimentação. O butirato, ele tende a ter um efeito positivo de regular positivamente no sentido de preservar, manter coeso tanto a permeabilidade intestinal como a permeabilidade da barreira hematocefálica. Então, por exemplo, quem tem uma alimentação, né, os pacientes mesmo falam um paladar infantil, né, e não come nada assim, de ou legumes, muito pouco. Verduras. Legumes, verduras, tudo que vem das plantas, essa pessoa vai ter uma inflamação intestinal e também vai ter provavelmente uma maior permeabilidade da barreira hematocefálica, e isso até por deixar passar moléculas que são antigênicas, ou seja, que ativam as nossas células imunes, e o cérebro também tem células imunes, isso pode gerar uma maior neuroinflamação. E isso é uma escadinha ali para se tiver uma genética, lógico, para uma doença neurodegenerativa, para alguma condição assim? Com certeza. E é até interessante notar que hoje a gente sabe que existe uma sobreposição de risco genético entre distúrbios gastrointestinais, inclusive doença inflamatória intestinal, e transtornos mentais graves. Isso provavelmente é regulado por variantes genéticas relacionadas ao nosso sistema imune.
porque assim, a nossa flora intestinal, ela sofre, né, influência de diferentes fatores, alguns Sim. modificáveis e outros não modificáveis. Os principais não modificáveis, principalmente que vêm da genética, são variantes genéticas que influenciam o nosso sistema imune e que, em última instância, o nosso sistema imune ele vai funcionar como um grande bedel assim, de micro-organismos, falando, você pode morar aqui, você não pode morar aqui. Se tiver uma falha nesse sistema, ou então ele mais atacado, daí vai desequilibrar, né? Exato. Um exemplo, né? Um exemplo que eu sempre uso e que é até pessoal, né? Eu, assim como meu pai, eu tenho uma tendência à micose, assim, vira e mexe, tem que estar tomando antifúngico, passando micose. Minha esposa está comigo há mais de 20 anos, ela nunca teve uma micose na vida. Isso certamente tem a ver com diferenças do nosso sistema imune. Sim. Essa falha ali para o fungo enganar, enfim. Exatamente. E o mesmo vai acontecer, né, na nossa flora intestinal. Então, a genética, ela também, através, né, da influência do nosso sistema imune, ocorre que isso, né, vai determinar um maior risco tanto para distúrbios gastrointestinais como para transtornos mentais graves. Então, você tem variantes genéticas de risco incomum e que vão influenciar a flora intestinal, e essa influência da flora intestinal, ou seja, a microbiota intestinal, atua como um intermediário de risco tanto para o desenvolvimento de distúrbios gastrointestinais, inclusive, como eu disse, né, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa e transtornos mentais graves. Sim. E você tem visto, não sei se é impressão minha, se a minha amostra é viciada, mas as pessoas estão mais estressadas ultimamente, ou é impressão? Não, total, né? Não acho que seja impressão sua. É claro que isso não é homogêneo, né? Não é em todo lugar igual, né? A gente pode imaginar que na Ucrânia o pessoal está mais estressado na média ou no leste da Ucrânia do que aqui, mas nas grandes cidades. E a vida ocidental, né, essa vida moderna, que a gente fala ocidental, mas na verdade eu gosto de, né, igual a gente fala da dieta ocidental, eu não gosto muito desse termo, porque parece que o Oriente está preservado. Que está ótimo. Né? Mas os países da Ásia também já, né, não é bem assim, né? Eu acho que essa vida moderna nossa e que é mais acentuada nos grandes centros, é uma vida muito insalubre, né? Tanto no sentido de um excesso de estímulos e uma cultura, muitas vezes, de trabalho que, evidentemente, vai, por si só, superestimular o nosso sistema de resposta ao estresse, mas outras variáveis e que são silenciosas no sentido das pessoas não perceberem, desde né, consumo de mais alimentos né, ultraprocessados, industrializados, exposição a toxinas ambientais, que é algo que as pessoas não enxergam, mas está tudo à nossa volta. Agrotóxicos, metais pesados. Eu sou uma pessoa que, até pela minha atuação em dor crônica, às vezes eu pego casos de polineuropatia ou de mononeuropatia múltipla que já foi extensivamente investigado por colegas imunologistas, neurologistas, e quando você vai ver, assim, pessoas residindo na cidade de São Paulo, você pede dosagem de metais pesados, vem lá arsênico aumentado. Eu fico um pouco, né, chocado. Eu acho que a gente tem muito poucos estudos nesse sentido aqui na nossa cidade de São Paulo, e até exemplo, ferramentas de diminuir, né? A gente também fica mais restrito ali. Porque se as pessoas não identificam, se as pessoas não estão, né, cientes disso, também como é que elas vão identificar para poder se conscientizar e cobrar medidas a respeito? Sim. Pelo menos na minha formação médica, que já vai aí, né, esse ano está fazendo 20 anos que eu me formei, mas pelo que eu falo com os alunos de medicina, os médicos mais jovens não mudou muito, muito pouco tempo é dedicado à medicina ambiental. Né? A faculdade de medicina, eu acho que os cursos de saúde, as faculdades de saúde em geral... Zero fala sobre isso. Zero. Por exemplo, tem um estudo, né, do governo americano mostrando que literalmente todo o arroz nos Estados Unidos é contaminado por arsênico. Né? E o integral mais do que o refinado, até a gente entende até o porquê. Nunca vi um estudo assim no Brasil, mas se nos Estados Unidos você tem essa contaminação, imagina o Brasil, que é um dos países... mais permissivos em relação a essas toxinas, né? Exato. Os contaminantes. Sem dúvida. Acho que tudo isso, né? E a gente fala muito
geração dopamina, né, hoje em dia. Fala um pouquinho desse sistema de recompensa. Acho que essa coisa da rede social, das muitas informações que a gente tem, que tem o lado bom, mas também pode dar um crash aí no sistema dopaminérgico. É muito interessante. Quando a gente pensa a fisiologia do nosso sistema de recompensa, as pessoas, o público leigo, eles imaginam, e é muito falado a dopamina como hormônio do prazer, na verdade, como neurotransmissor do prazer. Mas a dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Os neurotransmissores do prazer são as endorfinas que atuam no sistema opiáceo. Na verdade, a dopamina ela está muito relacionada a um sistema que é complexo, que é difícil para o público leigo entender, que é o sistema de saliência. O que é o sistema de saliência? O sistema de saliência é o sistema que atribui importância dentro da nossa mente para todos os estímulos internos e externos que estão sendo, né, que estão chegando ao nosso cérebro. Tá. Por exemplo, se eu parar para pensar nesse momento de prestação no meu corpo, né, o meu sapato está apertado, minhas costas estão um pouco desconfortáveis, mas se eu prestar atenção nisso, eu não consigo, né, focar no mais importante, que é a nossa conversa. E isso só é possível por conta do nosso sistema de saliência. Dentro do sistema de recompensa, né, a dopamina, ela sinaliza algum estímulo, uma situação que pode ou não vir atrelado a uma recompensa. Mas ela diretamente não sinaliza, ela não está sinalizando o prazer em si. Tá. Mas ela sinaliza que determinada situação ficou, né, marcada na memória como possivelmente recompensadora. Tá. O que acontece é que quando a gente superestimula ou se superexpõe o nosso sistema de recompensa a estímulos que nos eram prazerosos, vai havendo uma dessensibilização e a gente vai ficando compulsivo. Precisa de mais. A gente precisa de mais, só que com menos recompensa, menos prazer. Olha, daí dá aquela sensação de vazio, né? Pois é. Eu sempre dou exemplo, congresso. Eu acho que quando a gente dá uma aula ou faz um evento legal, me estimula muito, né? Essa dopamina, a realização. O dia seguinte eu sempre fico com um pouco de rebote. Eu também, dá uma abstinência dá uma abstinência, daí dá uma canseira, uma sensação esquisita. Imagina alguém que em outras situações, como dependências químicas ou vícios, existem vícios comportamentais, né? Jogo, sexo, né? Chega uma hora que a pessoa, você fica com uma superestimulação dopaminérgica, mas com uma baixa estimulação opiácea. Então, você precisaria de muito mais ali e não vai estar bom. E você vai tendo uma dessensibilização. Então, a pessoa ela fica cada vez mais indo atrás daquele estímulo, só que com cada vez menos recompensa ou prazer. E é isso, vai gerar uma sensação de vazio e pode gerar mesmo uma depressão. um transtorno compulsivo, uma dependência comportamental ou química. E sim, pode levar à depressão. Porque a gente associa muito a depressão à serotonina, mas não é só, né? Igual a gente falou. Não. E, por exemplo, o uso de medicações. Hoje em dia, todo mundo querendo produzir mais, querendo fazer mais coisas no seu dia, ter mais foco, e entraria ali o Venvance, né? Nesse caso, como que é isso num cérebro? Isso pode causar esse sistema para quem não está com um diagnóstico ali de realmente necessitar? Pode, né? Eu acho que tem... Hoje em dia eu vejo dois grandes problemas. Primeiro, as pessoas que estão sempre buscando atalhos, né? Sim. E não existe atalho. Né? Quando eu disse não existe atalho para a saúde, né? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, um exemplo de atalho é quero comer um X-Bacon todo dia, tomar um probiótico e achar que o intestino vai ficar zerado. Não é assim que acontece. Ou aquela pessoa que vive um estresse crônico, vive, né, até por próprias escolhas, vive uma sobrecarga constante pelas próprias escolhas, mas não quer olhar para essas escolhas, não quer abrir mão e acha que vai tomar um remédio e isso vai resolver. Não vai resolver. Muitas vezes o que o medicamento faz é gerar uma melhora transitória, que eu falo para os pacientes que é uma janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar para fazer uma psicoterapia, né? Mudar estilo de vida. Mudar estilo de vida. Agora, um dos problemas são os atalhos.
O outro problema que eu vejo muito é as pessoas querendo funcionar além dos seus limites fisiológicos. Sim. Então é isso, é a pessoa que quer, ficar tradando de madrugada no fuso da Ásia, ou quer, né, trabalhar de madrugada e vai lá tomar um estimulante, né, qualquer que seja, que hoje, infelizmente, no Brasil você consegue muito fácil no mercado negro. Sim. Isso vai cobrar um preço. Porque o nosso corpo não foi desenvolvido para isso e muitas vezes esses estimulantes, eles mascaram sintomas de esgotamento, mas chega uma hora que, assim, dá um tilt e a queda é maior e mais abrupta. A gente vê isso muito no dia, eu vejo isso muito no consultório. Aí, daí, nesse caso, você tem que traçar uma base ali, né, para a pessoa conseguir equilibrar, deve ser complexo. É complexo, porque são pessoas, às vezes, que são muito excitáveis, são movidas, né, por desafios e excitações e querem funcionar dessa maneira, além do limite do seu corpo. Só que, hoje em dia, a gente ainda está preso nesse corpo. E esse corpo, para ele funcionar, ele precisa do período de repouso fisiológico, que é quando ocorre sedimentação da memória, né, reparação celular, limpeza de detritos celulares. Então, você precisa de um sono regular a maior parte das noites, justamente até para sua longevidade, ao meu ver. Dos seus, assim, outra coisa, quando o paciente vai buscar um psiquiatra, muitas vezes ele já está num estágio que ele vai precisar de alguma medicação, ou não necessariamente? Não necessariamente. Que as pessoas têm um pouco de resistência ainda, né? Eu acho que tem os dois públicos. Tem gente que é fã e quer uma bolinha, né? Então, tem gente que quer fazer com psiquiatra. E já então, quer tomar alguma coisa logo. E tem a pessoa que, às vezes, espera chegar num limite ou acaba sendo trazida por um familiar ou alguma outra pessoa próxima. Então, temos os dois. Temos os fãs e temos os não fãs. Tá. E daí você tem que equalizar ali, né? Agora, assim, mesmo tomando alguma medicação num período, igual você falou, é uma janela de oportunidade. Óbvio que tem distúrbios que realmente vai precisar manter ali a medicação mais crônica, mas isso não extingue o estilo de vida que você falou tanto, né, até agora. O quanto que a alimentação é importante, né, e a atividade física, né, nesse equilíbrio emocional. Eu considero fundamental e não é só uma opinião pessoal, né? É baseada em vários estudos e um nível de evidência que eu considero muito alto e de muita grande qualidade hoje. E hoje eu sou mais clínico do que pesquisador, mas eu ainda dedico um tempo à pesquisa, né? Oriento pós-graduação, mas até a época que eu dedicava mais à pesquisa, a literatura, os estudos em neurociência e psiquiatria, a grande parte dele, quando você vê estudos de imagem cerebral, estrutura cerebral, nos diferentes transtornos mentais, ela é uma literatura extremamente inconstante e conflituosa. A primeira vez na minha vida que eu vi uma literatura, estudos que são consistentes e convergindo, são esses dados de alimentação e risco, né, de depressão na população e os estudos que são muito convergentes, por sua vez, com os padrões de alteração de microbiota intestinal também nos transtornos mentais. Então, é uma literatura que as peças encaixam. E isso pode parecer bobo para as pessoas que estão nos ouvindo, mas para eu que faço pesquisa aí há mais de década, assim, você vê finalmente uma literatura que as peças se encaixam assim, sabe? Sem você ter que forçar as coisas. Isso é meio um pouco inédito. Isso reforça para mim a importância. Então, a gente tem estudos mostrando que o padrão, né, de alimentação ele influencia o risco de depressão e também o risco para transtornos neurodegenerativos como Alzheimer ao longo da vida, ao mesmo tempo que a gente já tem estudos controlados mostrando que você fazer uma intervenção alimentar ou uma intervenção de atividade física, isso por só tem uma ação antidepressiva, ou seja, uma ação terapêutica. Então, a gente está falando de algo que é tanto preventivo como tem um potencial terapêutico. Sim. Que eu estou falando para depressão. Mas mesmo outros transtornos mentais graves, como, por exemplo, pegar a esquizofrenia. Ok, o indivíduo que tem uma esquizofrenia, ele vai precisar de medicamento, mas a gente sabe que até por razões genéticas, na média, os indivíduos com esquizofrenia, indivíduos com transtorno bipolar, eles têm um risco muito aumentado para síndrome metabólica, o que, por sua vez, deve contribuir para o que a gente chama neuroprogressão. O que é neuroprogressão? Neuroprogressão
é uma piora daquele quadro psiquiátrico ao longo dos anos e muitas vezes associado com uma perda cognitiva progressiva, que não chega a ser assim intenso igual uma demência, mas você vai vendo que a pessoa vai ficando cada vez mais desatenta, distraível, com dificuldade de memória cada vez maior. E no caso da esquizofrenia, isso é o que a gente chama de sintomas negativos, envolve também a pessoa ficando cada vez mais realmente apática, né? Ela vai expressando menos afeto. Então, mesmo nessas condições onde o medicamento ele é muito importante para a estabilidade, mudar hábitos de vida é muito importante para prevenir agravos, para prevenir que aquele quadro se agrave e prevenir complicações físicas e cognitivas do transtorno. A maior parte desses transtornos mentais graves, como, por exemplo, bipolaridade e esquizofrenia, eles são condições que afetam as células do corpo inteiro, mas o que a gente está vendo é só a manifestação comportamental, ou seja, da alteração, né, no sistema, nas células cerebrais. Mas, na verdade, muitas vezes você tem uma situação de adoecimento em todas as células do corpo daquele indivíduo. Então, daí a alimentação vai ser fundamental nisso, né? Senão você só fica remediando mesmo, né? Não ajuda ali em tratar mesmo a condição. É muito importante. Eu acho que todos os profissionais que vieram aqui nessa série de Eixo Intestino-Cérebro deixaram bem claro a importância do estilo de vida. E daí não tem essa, não tenho tempo para fazer atividade física, tem que arranjar, né? Isso é prioridade. Para comer bem, enfim. O nosso amigo Filipe Pedrinoli, que eu sei que participa aqui, ele sempre fala, né? Se o paciente, eu não gosto de atividade física. Então, vai fazer sem gostar. Então faz sem gostar. Quanta coisa nessa nossa vida a gente faz sem gostar, porque a gente reconhece a importância, né? Exato. Vou trazer um tema polêmico, mas que tem saído muitas pesquisas e eu queria saber sua opinião sobre o tratamento com psicodélicos para alguns transtornos mentais. O que você tem lido sobre isso? Eu acho que os psicodélicos, eles realmente têm um grande potencial, tá, para duas situações em particular. Primeiro, porque eles tendem a ter uma ação antidepressiva. Provavelmente, como tudo, não é para todas as pessoas com depressão, mas sim um subgrupo de pessoas com depressão pode se beneficiar desse mecanismo de ação dos psicodélicos, que é curioso, todos os psicodélicos parecem ter um mecanismo de ação em comum, desde a substância produzida no fungo, na planta, no sapo. É muito curioso que eles têm um mecanismo de ação muito único. E também porque a ação dos psicodélicos, ela tende a diminuir o que a gente chama de vivências internalizantes, e aí naquela pessoa que é cronicamente ansiosa, cronicamente deprimida, que ela fica muito presa naquelas ruminações, naqueles pensamentos, e isso muitas vezes dificulta o andamento da psicoterapia. Sim, demora muito, né? Daí esse conceito, que é um pouco diferente, apesar de vir junto também com a ação antidepressiva, da terapia assistida por psicodélicos. Legal. Agora, eu tenho visto também uma grande banalização dos psicodélicos e uma promiscuidade de informações que também não ajudam as pessoas que realmente se beneficiariam. Porque justamente pelas pessoas estarem fazendo um uso, né? Então psicodélico ajuda, vamos usar na balada, vamos usar recreativo, você compra na internet. Isso também acaba compreensivelmente e de forma correta, aumentando, né, barreiras regulatórias pelos órgãos competentes. Falando, mas também você não pode ficar, porque também tem riscos. Né? Por exemplo, pessoas que têm uma tendência à bipolaridade, pessoas que têm uma tendência à psicose, o psicodélico pode gerar uma instabilidade comportamental, pode desencadear um surto. Então, é algo... E até mesmo a combinação, às vezes, com alguns medicamentos, né? Se a pessoa está em uso de algum medicamento, as substâncias podem também... Exato, pode gerar uma síndrome serotoninérgica ou outras complicações. Então, por um lado, eu realmente acredito que os psicodélicos, eles têm, sim, um grande potencial terapêutico. Isso já foi regulamentado para uso médico na Austrália, um país... Todos os... Algum tipo específico? A psilocibina. A psilocibina. Na Austrália. E nos Estados Unidos, alguns estados americanos estão começando a regulamentar para uso médico. O primeiro foi o Oregon, que já regulamentou a psilocibina
para uso médico, né? Mas isso ainda é incipiente, existem resultados de estudos muito promissores. Eu temo que, infelizmente, justamente por essa banalização que a gente está vendo aqui no Brasil, isso acaba até atrasando mais isso ser regulamentado aqui, porque a forma banalizada como isso tem sido propagado, divulgado e até oferecido nas redes sociais está gerando uma série de barreiras por conta mesmo das sociedades médicas. Sim, Que estão pedindo cautela. usando com irresponsabilidade, né? Tanto de não saber a dose, de não saber a procedência. Exato. E tudo isso pode ter uma experiência muito ruim mesmo. Sim. É muito interessante. Outro dia eu estava vendo um estudo que usou psilocibina e viu a influência da microbiota com o tratamento da psilocibina para depressão. E que a microbiota ela tinha um papel bem importante, como a gente já imagina, né? Tudo passa ali pela microbiota. Sim. Então, dependendo da microbiota, também tinha uma resposta diferente ao uso da psilocibina. Isso é bem interessante. A microbiota, tem vários estudos mostrando que a microbiota pode atuar mediando resposta à psicoterapia, antidepressivos, então faz sentido mesmo. Tudo passa por lá, né? A gente tendo a nossa equipe lá organizada vai ajudar bastante. Pois é, porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Esses bichinhos, numa situação de saúde, eles estão lá jogando ao nosso favor, na verdade, né? A gente veio se desenvolvendo com eles, né? Ao longo do tempo, então... Por isso que é uma simbiose, né? Onde está. Então, exato. e hoje em dia, o nosso corpo, na verdade, fisiologicamente, ele não se sustenta sem a nossa microbiota. Isso que as pessoas também têm que entender, né? Porque as pessoas, às vezes, que têm um pensamento obsessivo de contaminação. Ai, meu Deus, tem bichinhos no meu corpo. Não, mas esses bichinhos, eles fazem parte de você. Fazem parte, sinto muito. E trazendo aqui de suplementação, tem algum suplemento que você acha muito importante para essa saúde mental, que você costuma indicar? Ou isso é bem particular de cada paciente? Acho que precisa ser individualizado. Eu também acho, igual os psicodélicos, tem muita banalização, uma super oferta de muitos suplementos, que vai ser milagroso. Pois é, mas tem 2 nutrientes que eu acho que tem que ser individualizado de qualquer forma, não acho que é para todo mundo, mas que assim, quando a gente pega a média da população, principalmente aqui no Brasil, são 2 nutrientes que é muito difícil a gente obter doses adequadas na dieta, que é o ômega 3, né? Que, na verdade, o ômega 3 de cadeia longa, que é aquele que a gente encontra em peixe e alguns frutos do mar, mas que na verdade não é o peixe fruto do mar que produzem ele. Na verdade, são as algas e leveduras, principalmente de águas frias, que eles consomem. E magnésio, que também é muito importante para a regulação emocional. Bom, importante para várias funções do nosso corpo, mas particularmente no que tange, né, a psiquiatria, a saúde mental, para resposta ao estresse, regulação da resposta ao estresse, sono, regulação emocional, e que também o brasileiro tende a ter uma dieta, uma alimentação bastante carente de magnésio. Então, esses 2 são alguns que eu acabo prescrevendo mais, mas, de novo, tem que individualizar, porque existem contraindicações, por exemplo, pessoas veganas ou vegetarianas têm que usar com muito cuidado o ômega 3, até porque vai tender a ter uma baixa ingesta de ômega 6, existe um equilíbrio nas células entre o ômega 3 e o ômega 6 de cadeia longa, você pode gerar uma imunossupressão, uma anticoagulação, se você consumir ômega 3 em excesso. Agora, esses polivitamínicos, assim, tirando esses multinutrientes gestacionais, né, que aí sim... Existe realmente evidências de benefícios de prevenir algumas síndromes na gestação, mas polivitamínicos, multivitamínicos em geral, o nível de evidência é bastante baixo, restrito. O ideal é que a gente avalie no sangue, né, da pessoa como estão esses níveis e suplementar conforme a necessidade de cada um. Exato. Tem pessoas que têm distúrbios metabólicos como hiperhomocisteinemia que vão aí se beneficiar de uma suplementação até terapêutica. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência, a gente vai suplementar para repor e a pessoa precisa melhorar a alimentação, né? Sim, sem dúvida. O que é o mais desafiador, e melhorar o intestino para melhorar a absorção também. Também tem isso, né? Isso é muito importante, até acho que tem a ver com o impacto do estresse intestino. Tem vários estudos mostrando que o estresse crônico, ele também contribui para a deficiência de micronutrientes, provavelmente por 2 mecanismos, por impactar, né, o intestino e dificultar a absorção e também por depletar mais, por eliminar mais rápido os micronutrientes do nosso corpo. Sim.
E os psicobióticos, que esse termo também anda muito famoso, você tem alguma experiência com algum que você estude que tenha mais... A gente não tem tantas opções no mercado, né? A gente vê mais em paper ali, mas você tem alguma experiência com essa suplementação? Olha, eu tenho experiência com o uso de probióticos, né? Os psicobióticos, esse termo foi cunhado para designar, né, probióticos que poderiam trazer um benefício aí à mente. Eu continuo achando que, na maior parte das situações, a evidência ainda é muito, né, muito restrita. Muito de uma cepa específica, num grupo Exato. específico. É que eu estou me referindo ao uso de probióticos em transtornos mentais, porque os Sim. estudos, eles são pouquíssimos estudos que o desfecho primário é, por exemplo, ansiedade e depressão. Esses estudos são muito, assim, variáveis em relação a que tipo de probiótico foi usado. Uhum. E muitos estudos, e principalmente estudos de revisão meta-análise, eles tratam os probióticos como se fossem a mesma coisa, diferentes espécies e linhagens, E com essas pessoas é a doses, mesma coisa. E, na verdade, diferentes probióticos são micro-organismos vivos, né? E diferentes espécies e diferentes linhagens da mesma espécie podem ter mecanismos de ação totalmente diferentes. Uhum. Então, eu acho que também a gente só está começando a compreender como funciona a ecologia, ou seja, toda a relação entre os diferentes micro-organismos na nossa flora intestinal. O que eu reflito muito sobre isso, né? Eu acho que os probióticos, o que está muito claro é que, para algumas situações, probióticos produtores de ácido lático, né, de lactato, que são os lactobacilos e suas variantes, eles, de alguma forma, conferem aí um benefício. Só que eu acho que a gente pensa que sabe o mecanismo de ação, só que eu acho que a gente realmente não sabe. Não Essa é a sabe. minha impressão, que é a mesma coisa que acontece com os medicamentos psiquiátricos psicotrópicos, né? Toda vez que a gente acha que a gente finalmente descobriu o mecanismo de ação, daqui a pouco surge um outro estudo Uma mostrando que variável. tem um novo mecanismo de ação, né, de um remédio que foi descoberto há 40 anos atrás e que ainda agora a gente está descobrindo novas ações. Inclusive, por exemplo, a gente sabe hoje que antidepressivos modulam a flora intestinal, que eles têm ação antibiótica e modulam a flora intestinal. E tem alguns autores que, inclusive, especulam quanto o efeito modulador da flora intestinal de alguns antidepressivos não contribua para o efeito terapêutico desses antidepressivos. Olha, Então, assim, é um conhecimento em evolução. Não é que eu sou descrente de probióticos, e eu acho que algumas situações que estão bem estudadas, porque, por exemplo, é muito comum, por exemplo, como eu disse, transtornos mentais estão muito associados à síndrome metabólica. Então, você tem probióticos que estão bem consistentemente estudados para a síndrome metabólica, né? E outras condições. As questões de intestino irritável, né? Que a gente consegue usar. E quando você tem uma comorbidade, que é muito comum, né? Porque você aproveita, né? Você daí para aquela indicação você usa. E é assim que eu tenho prescrito. Sim. Eu, particularmente, costumo prestar muita atenção só... isso é um detalhe técnico, né? Mas quando a gente usa probióticos com lactobacilos, né, eu procuro prestar muita atenção se aquele probiótico produz D-lactato ou L-lactato, ou os dois, que parece um detalhe bioquímico bobo, mas o nosso corpo ele só tem naturalmente L-lactato. Alguns probióticos produzem uma outra forma bioquímica, que é o D-lactato. Uma exceção a essa regra é o Rhamnosus, né? O Lactobacillus rhamnosus, ele só produz L-lactato. Qual que é o problema do D-lactato, que é produzido, inclusive, por muitos probióticos comuns, como Lactobacillus acidophilus? É que o D-lactato, nosso corpo não elimina bem. Existem relatos de caso de dificuldades cognitivas e mesmo acidose metabólica induzida por uso de probiótico. Então, probiótico não é perfumaria, como muitas pessoas tratam por aí. Ele pode gerar efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves, né? E eu vejo muitas pessoas se autoprescrevendo, vão lá para os Estados Unidos, trazem, né? Probiótico Com 10 um monte de bilhões. Cada cepa tem sido extremamente estudada ali com o efeito daquela cepa específica. Então, acho que tem que tirar ali o probiótico de tudo é igual, o manipulado é igual do pronto, que a gente sabe que não é, né? Então, acho que cada vez mais, menos é mais, né? Você não precisa dar um probiótico muito rico em bactérias e muitas bactérias, e sim ir pontuando ali, olhando os estudos que tem com aquela cepa específica para você fazer uma prescrição mais assertiva. Não, exato, concordo 100%.
Muito bom. Para finalizar, eu vou perguntar para você quais são dessas práticas que você faz do estilo de vida, que você falou que é tão importante, de alimentação, para proteger sua saúde mental e ajudar na sua saúde mental. Eu mesmo? Assim, para mim mesmo? Para você dividir com a gente. Então, primeiro, assim, eu acho que a alimentação saudável ela é variada. Esse é um dos maiores erros alimentares que eu vejo aqui no Brasil. É a pessoa comer a mesma coisa todo dia, alimentação monótona. O que acontece é que, assim como né, os micro-organismos da nossa flora intestinal, eles também têm suas preferências alimentares. E se a gente tem uma alimentação monótona, isso vai se refletir numa monotonia também da flora, né? Uma flora pouco diversa. E a gente sabe que a baixa diversidade de flora intestinal, por si só, é um problema, vai gerar, né, pode gerar imunodeficiência e também contribuir para alguns quadros. Parece estar associado, né, ainda são, né, estudos ainda preliminares, mas parece estar associado com maior risco de alguns transtornos mentais ou está associado de alguma forma que a gente não entende. Então, a alimentação saudável é variada. Então, eu tenho uma alimentação bastante variada. Legal. Eu adoro um churrasco. Eu cresci, fui uma criança dos anos 80. Então, assim, eu adoro churrasco. Só que eu hoje não sou vegetariano nem vegano, mas eu restringo carne vermelha para uma vez por semana. Legal. Porque é realmente assim, não só por conta de tudo que vem junto, né, de gordura saturada, etc., mas a proteína animal, mas particularmente a carne vermelha, ela vai ter um impacto na nossa flora intestinal de estimular o crescimento de um tipo de flora que a gente chama de flora proteolítica e que é uma flora que ela é naturalmente mais inflamatória. Então, quando a gente chama, né, fala alimentação inflamatória, acaba sendo uma alimentação muito rica em proteína animal, principalmente carne, e muito pobre e tudo que vem de planta, né, em fibras, plantas. Polifenóis. E fungo também, que os fungos já não fazem mais, são outro reino hoje, não é mais planta, mas os fungos, eu também adoro cogumelos. Então, e o que eu procuro no meu dia a dia é enriquecer muito, né, com fibras, né, diferentes tipos de fibra. Então, isso, né, as folhas, legumes, grãos, cogumelos, eu adoro cogumelos. E durante, assim, a maior parte dos dias eu acabo comendo mais peixe, frutos do mar, um pouco de frango, mas carne vermelha eu restringo bastante. E eu evito muito durante a semana comer qualquer proteína animal à noite, algo mais mais planta mesmo à noite. Eu também faço isso. À noite minha digestão melhorou muito. Que eu não sei se é uma teoria minha, mas é assim, o que você come à noite é o que vai ficar fermentando lá durante o sono. Então, assim, imagina, você vai à noite numa churrascaria, além de você destruir o seu sono, que realmente destrói a arquitetura do sono, tem estudos mostrando isso, mas aquilo você vai ficar justamente fermentando mais flora proteolítica, né? Então, quer dizer, fermentando proteína, estimulando o crescimento de uma flora mais proteolítica. Então, é isso que eu procuro seguir no dia a dia. Então, uma dieta muito variada, né? Minimizar proteína animal, carne eu não como durante a semana, apesar de eu gostar, churrasco, então eu deixo justamente para dar aquela abusada no final de semana até para o momento social e caprichar muito nas fibras, compostos bioativos. Então, isso eu tenho uma sorte, né? Eu adoro berries, adoro fruta vermelha, também. Então eu adoro açaí, adoro morango, mirtilo, amora. Então, isso é uma coisa que eu como quase todos os dias. Muito legal. E atividade física você consegue encaixar? Tô, assim, tá melhor do que já foi. O meu histórico com a atividade física, eu sempre fiz muito esporte, mas realmente nos últimos anos com a pandemia, eu vou dizer, os psiquiatras ficaram sobrecarregados. Tá menos frequente do que eu gostaria. O que eu gostaria de estar fazendo 5, 6 vezes por semana, como eu já consegui fazer uma época. Hoje eu tenho conseguido fazer 2, 3, mas não tá legal, eu reconheço. Mas tá fazendo, isso é importante. Mas a gente não pode perder de perspectiva que dá para melhorar, né? Mas eu tô tentando reequilibrar para melhorar, mas a atividade física eu realmente considero fundamental. Muito bom, adorei. Essa coisa da variação, a variabilidade alimentar é muito importante e eu tenho visto as pessoas restringindo muito a alimentação e tirando muito isso, o que a longo prazo vai ser muito ruim para a microbiota, né? Com certeza. Com certeza. A gente, até os estudos com o intestino irritável mostram isso, que o indivíduo, às vezes, que tem dor abdominal, a dor faz o indivíduo restringir, e no que ele restringe, piora a microbiota, piora a dor, vai fazer ele restringir mais. Chega uma hora que ele vai desnutrir. Não come nada e tá passando mal, né? Passando mal. Exato. Muito bom, turma. Vou deixar os contatos do Marcos aqui na descrição do podcast. Eu esqueci de mensurar que o Dr. Marcos ele também é um dos coordenadores do Gut Brain Congress, que é um congresso
fantástico sobre eixo intestino-cérebro, que eu tive o prazer de palestrar esse ano e ano que vem vai ter mais. Então, acompanhe por lá, porque ele também vai sempre trazendo as novidades. E muito obrigada, adorei nosso papo, foi ótimo. Não, foi ótimo, é um prazer para mim, Karina. Agradeço de novo o convite. Muito bom. Turma, compartilhem esse episódio com quem precisa saber dessas informações e eu vejo vocês no próximo episódio.